paz do Senhor, que prazer poder mais uma vez estar aqui com vocês para juntos aprendermos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Deus santo, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui para juntos aprender a tua santa palavra. Senhor, abençoe a escola bíblica dominical, toma em tuas mãos os teus filhos e as tuas filhas que voluntariamente têm trabalhado para o Senhor com esforço, com esmero, com zelo e com alegria. Senhor, que nós possamos juntos, firmes, seguindo, aprendendo contigo, que é o mestre por excelência. Pai, também eu entrego em tuas mãos este canal, digo que pertence ao Senhor, que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. É que eu peço a Deus e agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Gente, para você que está aqui pela primeira vez, claro, eu quero aqui me apresentar. Meu nome é missionária Luciene Neto Faria, sou da Igreja Assembleia de Deus em Linhares, aqui na cidade de Juiz de Fora. E quero dizer para você, minha irmã, para você, meu irmão, que vocês são muito bem-vindos neste canal. E, claro, também, eu quero que te convidar a se inscrever no nosso canal. Devagarinho nós estamos chegando lá, porque Deus, Ele é bom. Então, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho para que quando novos vídeos chegarem, você possa aí receber a notificação. Então, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos em nome de Jesus. E bora lá para mais uma lição. Lembrando que apenas Cristo é o mestre e mestre por excelência. Irmãos e irmãs, nós já estamos aí na lição 10. Daqui a pouquinho estamos aí terminando mais esse trimestre, que outrora parece que foi ontem que nós começamos. Mas que trimestre abençoado o Senhor também, mais uma vez, tem nos concedido. E a lição 10, ela tem o tema desenvolvendo uma consciência de santidade. Nós temos aqui o texto áureo. Texto áureo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Verdade prática. Na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Claro, agora nós vamos fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 21. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, seja sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, nós vamos ver agora os objetivos da nossa lição. Ponto 1. Apresentar a perspectiva bíblica da santificação. Ponto 2. Descrever a abrangência dos estádios
da santificação. Ponto 3. Distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Nós sabemos que as nossas lições, elas vêm com 3 tópicos e cada um desses tópicos compondo, sim, de subtópicos ou pontos. O tópico 1, nós vamos falar da perspectiva bíblica da santificação. Nós vamos ver as definições da palavra santificação no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, que é a tradução no verbo grego. Também nós vamos ver aqui a santidade exigida pela palavra. Já no tópico 2, nós vamos aqui estar falando sobre a santificação e os seus estágios. A realidade da santificação, 3 estágios da santificação e o alvo da santificação. No terceiro tópico, nós vamos falar ali também em 3 pontos ou 3 subtópicos. O Deus Santo, a Bíblia revela Deus como Santo de Israel. Santidade exigida a todos os crentes, subtópico 3.2. E santidade, a justiça de Deus. Então, vamos para mais uma lição da nossa EBD. Iniciaremos, claro, com o tópico 1. Nossa lição, desenvolvendo uma consciência de santidade. Nós vamos ver que essa palavra consciência, ela nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta. Orlando Boy, em sua enciclopédia, ele vai dizer que a consciência é a voz secreta da alma que aprova ou reprova os nossos atos. Nós vamos perceber que após, quando Adão e Eva, eles pecam, e quando eles ouvem a voz de Deus, após eles ali pecarem, nós vamos ver o quê? E eles ouvem a voz de Deus, eles vão se esconder, porque ali eles têm uma consciência que eles estavam nus. Nós vamos ver que, de uma forma clara, não vamos ver esse termo dentro do Velho Testamento, mas nós vamos ver que há ideias, ou seja, mas sim a ideia de não há. O crente em Jesus que iniciou a sua jornada da fé, ele tem o quê? Ele é consciente a respeito de quê? De viver uma vida santa ao Senhor. Haja vista que depois que aceitamos o Senhor, passamos pela regeneração, pela uma transformação de mente. Então, ali, o crente, ele agora tem uma consciência. E qual é essa? Que como Deus que ele professa é santo, ele também tem que buscar uma vida, ter uma consciência que ele precisa buscar uma vida santa. Nós vamos ver então, como eu pontuei aqui, nós vamos ver que após, Adão e Eva pecar, nós vamos ver ali que quando eles ouvem a voz de Deus, eles têm uma consciência que eles estavam o quê? Nus. Ali eles se escondem do Senhor. Quando nós vamos ver também no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 10, nós vamos ver ali falando que a voz do sangue de Abel clama na terra. Nós vamos ver que essa palavra consciência, ela aparece repetidamente no Novo Testamento. Nós vamos ver em João, capítulo 8, versículo 9, vai dizer assim: acusados pela própria consciência, foram se retirando um a um. Quando nós vamos ver no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 1, tenho andado diante com toda boa consciência. Esse texto vai falar sobre Paulo ali mediante o Sinédrio. Quando nós vamos ver também Atos capítulo 24, versículo 16, diz:
ter a consciência pura diante de Deus e para com os homens. Isso também é uma fala paulina. Quando nós vamos ver segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 19, mantendo a fé e a boa consciência. O crente em Jesus, ele iniciou uma jornada, não é uma jornada sem consequência, não é uma jornada que ele não sabe o que ele está fazendo, não é uma jornada que ele não conhece o Deus que ele está servindo, mas é uma jornada que traz a consciência que agora ele precisa se santificar, que ele precisa ser santo, como o Senhor é santo. Por isso que a carta aos Hebreus, aqui no capítulo 12, versículo 14, está dizendo: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando nós vamos ver lá em Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13, vai dizer: os incrédulos são desprovidos de quê? De inteligência espiritual. No entanto, se entrega a todo tipo de prazer carnal e mundano. Um dia, Pedro, ele foi chamado. E o Senhor falou: olha, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Outrora, Pedro e outros demais apóstolos, eles eram pescadores, aquela pesca comum, pesca de peixe. Mas agora eles se tornariam o quê? Pescadores o quê? De homens, né? Pescadores de homens. Então, para isso houve o quê? Uma mudança de consciência, uma transformação de mente. Houve-se o quê? Uma regeneração. Quando nós vamos ver a primeira epístola de Pedro, por muitas vezes Pedro vai usar o termo chamar ou termos chamados. Quando você vai ler ali, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15, Pedro está falando: somos chamados para ser santos, ou seja, nessa jornada de fé, nós fazemos essa jornada com consciência. É o que? A consciência que, se servimos um Deus santo, precisamos também ser santos, seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Também na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Então percebemos, inserido nesse texto, uma mudança de consciência. Outrora nas trevas, mas a partir de Cristo, que agora eles estão na maravilhosa luz de Cristo, alcançados por essa graça divina. Quando nós vamos ver aqui a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21, somos chamados para sofrer e para seguir. Ou seja, ainda que o sofrimento ele esteja nessa jornada de fé, nós vamos nos deparar com situações adversas, mas a jornada ela precisa ser uma jornada com uma consciência e busca pela santificação. Nós vamos ver a primeira epístola de Pedro, do capítulo 1. Nós vamos ver lá: em meio à perseguição, somos chamados a fim de recebermos bênção por herança. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. O melhor de tudo é que somos chamados para a eterna glória de Deus. Então, nessa jornada que nós estamos fazendo, não é uma jornada inconsciente, não é algo que nos toma consciência, não é uma possessão que ali a gente é tomado, esquece o que a gente faz, esquece o que a gente fala. Não, nós estamos seguindo essa jornada com uma consciência que servimos a um Deus santo e que Ele quer que nós nos santifiquemos, como a já vista pontuamos, Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos o quê? Seguir, ter essa consciência de um Deus santo e que nós fomos separados para seguir este caminho da santificação.
Quando nós vamos pontuar lá dentro do Velho Testamento, desde quando Deus chama Israel, nós vamos ver ali Deus, o Deus Santo, falando de uma terra santa, falando de um povo santo, o Deus Santo mostrando ao povo olhos sagrados, olhos santos, o Deus Santo falando dos utensílios do tabernáculo que são santos, o Deus Santo separando o povo de Israel. E precisamos entender que essa separação, ela iniciou ali, né? Nós estamos vendo aqui não somente parte territorial, mas também outros aspectos. Por que que o Senhor sempre falou para que o povo de Israel se separasse dos gentios, ou seja, das outras nações? Porque a grande parte daquelas nações estavam ali inseridas no pecado, tinha ali outros deuses. Então o Senhor separou Israel, tanto para que através dessa separação de Israel, Israel pudesse ali refletir e aquelas nações pudessem perceber que o Deus, que através de Israel, que Deus é santo. Então nós estamos vendo em vários aspectos ali, em vários aspectos, terra santa, povo santo, nazireu, óleo santo. Nós vamos ver ali, né? Quando o Senhor chama Moisés, o Senhor fala para Moisés: olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é um lugar santo. Nós vemos ali toda a adoração, o levantamento dos levitas, né? Nós sabemos que levitas nós temos ali 3 classes: gersonitas, meranitas e coatitas, cada um com uma responsabilidade dos utensílios também sagrado ali do tabernáculo. Nós vamos ver o tabernáculo sendo separado em 3 partes. Primeiro, o átrio. Segundo, nós vamos ver o lugar santo. O terceira parte, santo dos santos. Então, santo, nós vamos ver ali que santificação é um atributo do Senhor. Sabemos que temos os atributos comunicáveis e também os incomunicáveis. E santificação, santidade, é um atributo comunicável do Senhor. Deus é santo por ser Ele santo, mas nós somos santos através de Cristo e também do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui a palavra santificação no Antigo Testamento. Nós vamos ver aqui que tem a palavra Kodesh. Essa palavra, ela é um substantivo o quê? Masculino, que significa o quê? Sacralidade. Nós vamos ver aqui que essa palavra, ela pode se referir tanto a Deus, ela pode se referir aos lugares, ela pode se referir a coisas ou algo à parte, separado. E também nós vamos ver que dentro dessa palavra deriva a raiz verbal hebraica que é Gadash, que traz a ideia o quê? De consagrar, de preparar, de dedicar, a ideia o quê? De ser consagrado, de ser santo, de ser separado. Nesse sentido, a palavra Kodesh, ela aparece 469 vezes no Antigo Testamento como santidade. Nós vamos ver lá no livro do Êxodo, capítulo 15. Nós vamos ver lá no versículo 11. O Senhor, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas. Esse texto é Moisés que faz esse cântico logo após a passagem do Mar Vermelho. Então, nós vamos ver aqui essa especificação. Também, lá em Números, capítulo 4, versículo 15, ali vai falar que Arão e os seus filhos, né, cobrem os santuários, os utensílios, para que os coatitas, lembra que eu falei de 3 classes de levitas, que são os filhos que são 3 classes de levitas, que são meranitas,
Gersonitas e Coatitas. Aqui no texto de Números, capítulo 4, versículo 15, nós vamos ver Arão e seus filhos cobrir os utensílios ali do santuário para que os coatitas viessem buscar. Lembrando que cada um tinha a sua função. Nós vamos ver também Êxodo, capítulo 36, no versículo 4, nós vamos ver sobre também a questão do santuário. E também nós vamos ver aqui o adjetivo Gadosh, muito presente no Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia. O que é Pentateuco? É bom a gente aqui refletir. O nosso Pentateuco é o que é conhecido para o judeu como Torá. O que é isso? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, conhecido por nós como Pentateuco e conhecido pelos judeus como a Torá. Nós vamos ver então que essa palavra, ela traz a ideia de um dia, de uma pessoa ou até mesmo de uma nação inteiramente consagrada, separada e santificada ao Senhor. No Novo Testamento, o verbo grego quer dizer hagios, que quer dizer o quê? Santificar, quer dizer, ou consagrar, venerar, ser santo. O que é isso? É que todo crente no Senhor, ele está purificado, ele é purificado e santificado pela obra do Espírito Santo. Nós vamos ler lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Algum de vós ereis isso, mas já estáis lavado, mas já estáis santificado, mas já estáis justificado no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. Então, nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade, ela é operada na vida do crente. Isso é o quê? Uma obra do Espírito Santo. E a santidade exigida pela palavra de Deus. Nós vamos ver que nessa jornada, que jornada que nós estamos fazendo? É a nossa jornada para o céu. E a palavra de Deus, ela não nos convida a santificar. Pelo contrário, ela nos exige a santificar. Lembra da carta aos Hebreus 12, 14? Segui a paz com todos e a santificação, ou seja, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não é um convite, é uma exigência do Deus Santo, querendo que o seu povo se santifique através do quê? Do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui que o crente em Deus, ele não pode ter comportamento pecaminoso. Nós vamos ver que, como diz o texto, sem santificação, ninguém virá ao Senhor. E é interessante que a gente pode usar aí, nós estamos vendo que muitos estão ali inseridos, até no ambiente de culto, mas muitas das vezes se acham cheios do Espírito Santo, até movimentam, faz tantas coisas que você olha assim, nossa, tá cheio de Deus, mas muitas das vezes não tá uma vida coerente com aquilo que é a ordenança do Senhor, que é o quê? De se santificar, de se separar, de deixar as coisas do mundo para trás. E como que nós somos limpos? Lá em João, capítulo 15, versículo 3, vai dizer: vós estáis limpos pela palavra. Quando nós vamos ver também no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, a palavra é a verdade. Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 6, o Espírito é a verdade. Então, João 17, 17, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nós vamos ver que nós não podemos ter compromisso com o comportamento pecaminoso. Pelo contrário, nós temos que buscar um estilo de vida santa. A santidade ela é exigida
pela palavra, o Deus Santo, que através da tua palavra e do Espírito Santo, santifica o seu povo. Então, não é um convite a se santificar, não é uma ordenança, é uma sequência daquele que está caminhando para essa jornada para o céu. A palavra de Deus aponta o estilo de vida santo, sem a qual não podemos agradar a Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é só quando você movimenta o exterior, mas é quando o Espírito Santo movimentou todo o seu interior, aí que houve a regeneração para a santificação, lembrando que sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação e seus estágios. A realidade da santificação. Primeiro ponto, dentro dessa realidade de santificação, é o quê? É a separação do mundo. Gente, a santificação, o primeiro ponto é a separação do mundo. Então, não tem como o cristão, que agora ele foi regenerado, que ele está caminhando nessa jornada cristã, ele tem o quê? Que ter essa separação do mundo. O mundo jaz do maligno. O maligno, ele é o pai da mentira. Então, é essa conversão, por isso fala conversão, é uma mudança de direção. Quando nós lemos aqui a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 9 ao 22, como homem falo pela fraqueza da nossa carne, que como apresentastes vossos membros para serem escravos da imundícia e da maldade, para a maldade. Assim apresentai agora os vossos membros para ser escravos da justiça em santificação. Porque quando eras escravo do pecado, livres estáveis da justiça divina. Pois que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o resultado delas será a morte. Mas agora, olha bem, gente, agora, libertos do pecado, escravizados por Deus, tendes o vosso fruto para santificação. Como resultado será a vida eterna. Então, o foco da nossa jornada é o quê? É a vida eterna. E para que isso aconteça, nós temos que ter o que? A santificação. Então, não tem como um cristão, ele está inserido nas coisas do mundo. Essa separação, a própria palavra, o viver em Cristo, nos faz viver longe do mundo. Outrora inseridos no mundo, mas não dominados pelo mundo. Porque, de fato, aqui nós somos o quê? Peregrinos. Nós vamos também ver, em segundo, a santificação, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo, semelhante ao caráter do Senhor Jesus Cristo. Então, este é o propósito. Então, a santificação, ela busca nos aperfeiçoar, aperfeiçoar o crente até chegar o que? A imagem de Cristo. E qual que é essa imagem? É o caráter, é aquela moral outrora que foi corrompida, caída pela lamaçal do pecado, agora essa restauração. Por isso, de fato, hoje já apontou por várias vezes a palavra o quê? Regeneração. Nós vamos ver então mais três estágios. Santificação inicial, que é a posicional, santificação progressiva e a glorificação. Três estágios da santificação. Em primeiro lugar, santificação. Essa santificação inicial, ela começa quando? O novo nascimento. E a gente acaba se atendo ali em João capítulo 3, onde Nicodemos fala, o que eu faço para nascer de novo? Entrarei de fato no ventre da minha mãe? E o Senhor fala, não, é nascer do Espírito, ou seja, o novo nascimento,
Ou seja, o velho homem dá agora a vazão a um novo homem, né? Agora é uma pessoa transformada por Cristo. Então, essa santificação inicial, a partir dali, o Espírito Santo, ele trabalha em nós, cada dia nos moldando. Segundo, santificação progressiva. Sim, é todos os dias, é todos os momentos. Tem gente que fica assim, não, eu já sou crentão. Irmãos, é todos os dias. Nós vamos ali rompendo de fé em fé com o Senhor. Nós precisamos entender que Paulo, responsável ali por 13 cartas paulinas, nós vamos ver ali que por muitas vezes, né, eu já referi em outras lições, que ele fala o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Outra coisa que ele vai dizer é sobre aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então nós estamos vendo esses 3 estágios da santificação. Nós vamos ver santificação inicial ou posicional. Essa santificação a partir do novo nascimento, aonde o crente ele é declarado justo diante de Deus. Depois nós vamos ver que tem a santificação progressiva, aonde o quê? A velha natureza, ela vai dando lugar à nova natureza, ou seja, o velho homem vai ficando para trás e o novo homem, ele vai surgindo até alcançar a perfeita imagem de Cristo. A terceira é a glorificação, ou seja, nós temos os textos aqui, que já foram colocados aqui na revista, que esse é o último estágio que leva o que é a glorificação. O que é isso? É o momento que o crente será como Jesus, aquele grande momento esperado por todo cristão, onde a gente que o Senhor essa matéria corruptível vai dar lugar a um corpo novo, incorruptível, aonde nós ali entendemos que nós vamos estar ali com o Senhor, com o nosso Deus, numa eternidade com Cristo. Então, qual é o alvo dessa santificação? Quando nós estudamos esses 3 estágios, que foram o quê? Santificação inicial ou posicional, santificação progressiva e glorificação, quando nós estudamos esses 3 pontos, nós percebemos o quê? Que o propósito da santificação é o quê? É transformar, tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude e o caráter divino. Nós vamos ver que todo crente, o quê? Regenerado, ele é chamado por Deus. Para quê? Para ouvir, para guardar e praticar os seus mandamentos. Então, como estamos numa escola, o crente gosta de ouvir a palavra, ou seja, onde você ouve a palavra, nos lugares de culto, onde a palavra ela vai ser ali pregada. O salmista diz, né, guardar a palavra no nosso coração, ainda que um dia, se tiver um dia que nós não tenhamos mais a Bíblia impressa, mas a palavra do Senhor vai estar guardada dentro do nosso coração, como assim diz o salmista, e também não só isso, é praticar, porque senão, como o Tiago fala, não sejais só ouvintes da palavra, mas praticantes, ou seja, eu ouvi, eu guardei e pratiquei. Essa prática está onde? No nosso viver diário, aonde através desse caráter moldado, nós vamos ter um caráter similar, um caráter divino, um caráter moldado, um caráter próximo ao caráter de Cristo. Amém? Então vamos para o tópico 3. Tópico 3, o julgamento do Deus Santo. Olha bem, o Deus Santo, a Bíblia revela Deus como Santo de Israel. Nós vamos ver que a Bíblia revela como Santo de Israel. A Bíblia fala Deus é santo. Nós vamos ver que serafins declaram a sua santidade por 3 vezes. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia
da sua glória. Nós vamos ver também ali no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, vai dizer, 4 animais não descansavam, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Quando nós vamos ler os Salmos 22, versículo 3, porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Crentes em Cristo Jesus, eles são comissionados, eles são convocados ao quê? A se santificar. Por quê? Porque a igreja é um santuário dedicado ao Senhor. A santidade exigida a todos os crentes. Nós vamos ver que a igreja de Cristo nesse mundo é como um santuário dedicado ao Senhor. E esses dias nós estamos vendo aí as redes sociais, uma pessoa que outrora estava confessando a Cristo, mas que de repente cai no pecado, alguém descobre alguma coisa ali, é o inimigo intentando o quê? Envergonhar a igreja, mas a igreja verdadeira de Cristo, os crentes em Cristo, eles são um santuário dedicado ao Senhor, porque o nosso Deus, ele é um Deus santo, e por intermédio do nosso amado Salvador, Senhor Jesus Cristo, a igreja foi santificada. Para quê? Para se apresentar gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. Por isso que eu, você, minha irmã, você, meu irmão, nós temos o quê? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Nós fomos comprados pelo seu sangue precioso e somos exortados ao quê? A andar em santidade. Porque você lembra que o tema desse tópico 3, o julgamento do Deus Santo. Naquele dia não vai, Senhor, eu fiz por isso. Senhor, eu não sabia. Não, nós vamos ser julgados pelo Deus Santo. Então o Senhor, ele requer que nós nos consagremos a ele e que nós tenhamos uma vida em total santidade. O crente salvo se santifica. O crente salvo não se mistura com o mundo. O crente salvo não anda cocheando entre os dois senhores. O crente salvo, ele caminha para essa jornada da fé, caminha nessa jornada para o céu, buscando santificação, se santificando para o quê? Para estar agradável ao Senhor. Terceiro ponto, santidade e justiça de Deus. Muitas das vezes nós ficamos assim, hoje em dia falamos muito assim, Deus trata com fulano, Deus trata com ciclano, e muita gente fica pego nisso aí, mas nós esquecemos que o Deus justo também, o Deus que a gente entende que é santo, ele também tem a justiça. Vamos ver que santidade e justiça são dois atributos comunicáveis para conosco, por intermédio, claro, de Cristo. Quando nós vamos falar esses atributos divinos que se relacionam, são comunicáveis, ou seja, são transmitidos a nós através do Senhor Jesus Cristo e também do Espírito Santo, porque eles apontam para a própria essência de Deus. Quando fala de justiça de Deus, aponta para quê? Para a retidão. Crente não pode estar andando nas coisas do mundo. Lideranças da igreja do Senhor não podem ser injustas, né? O Senhor é um Deus que tudo vê. O Senhor é um Deus que sabe de todas as coisas. Não tem como esconder do Senhor. E é Ele, é o nosso Deus, é Ele que vai nos julgar. O juízo, ele começa pela casa do Senhor. Então, nosso Deus é santo, nosso Deus é reto, nosso Deus é justo e nosso Deus é verdadeiro. Por isso que Ele jamais deixará um ser humano impune diante da sua rebelião. Quando nós vamos ver o Deus Santo, quando Adão e Eva comeu do fruto da árvore que eles estavam proibidos, o que isso ocorreu? Eles saíram do Éden. Quando nós vamos ver
o povo que o Senhor tirou do Egito e murmuraram no deserto. A grande parte daquele povo morreu no deserto. Nós vamos ver quando Israel se declinava, quando eles ali se aliançavam às outras nações. O próprio Deus suscitava inimigos contra Israel e depois suscitava profetas, juízes para chamar a atenção daquele povo, para o povo se voltar para o Senhor. Então nós estamos vendo que o nosso Deus, ele é um Deus justo, ele não deixa nenhuma rebelião impune. Deus, ele tem, porque a impunidade, tudo que é impunidade é contra a santidade e a justiça de Deus. Então, o julgamento do Deus Santo. Quando nós vamos ver essa justiça secular, muitas das vezes o culpado eles dão por inocente. E muitas das vezes o inocente eles dão por culpado. Mas o julgamento do Deus Santo, a balança é certinha. O inocente é inocente. E o culpado, ele é culpado. O Senhor jamais deixará o ser humano impune diante da sua rebelião contra a santidade e a justiça do Senhor. Que o Senhor Deus nos auxilie, nos instrua, mediante essa jornada da fé, mediante essa jornada para o céu. Que o Senhor, através do Espírito Santo, venha nos direcionar para que possamos a cada dia juntos aprender a palavra do Senhor. Vamos ler a nossa conclusão. Na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência de santidade de Deus, para que possa torná-la como padrão perfeito de vida. Devemos sempre progredir em santidade desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final da nossa jornada. Estamos no tempo de ser conscientes de que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna, pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Oh, aleluia! Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Findamos aqui mais uma aula. Eu quero aqui te lembrar de você se inscrever em nosso canal, de você dar o seu like, ativar o sininho. Comente aí de onde você é. Me comente como foi sua aula passada. E aí, professor? E aí, professora, tá animado? Espero que vocês tenham uma aula abençoada em nome de Jesus. E também quero te convidar a estar conosco pelo Instagram. É só você digitar Instagram Mulheres Florescendo pela Fé. Por lá também estamos ali anunciando a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Uma excelente aula. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.